A escada é o tipo de circulação vertical mais utilizado em edificações. Os termos técnicos de escadas são os seguintes. Nós temos a largura da escada, temos o patamar, temos os lances, temos os degraus. O degrau é composto por espelho e por piso. Temos o corrimão, temos o guarda-corpo, o balaústre, a altura da escada e o comprimento da escada. Elementos da escada. Piso é a superfície horizontal onde se apoia o pé. Espelho é a elevação entre o piso e o outro piso. Degrau é o conjunto de piso e espelho que permite o deslocamento vertical. Patamar é o piso com maior largura, serve como descanso intermediário entre os lances. Lance, conjunto de degraus entre dois níveis. Corrimão, apoio para as mãos em circulações verticais. Balaústre, suporte vertical para o corrimão. Guarda-corpo, conjunto, corrimão e balaústre, utilizado para proteção contra quedas em desníveis. Bossel, borda saliente do degrau que avança sobre o espelho. Aqui embaixo tem um desenho mostrando o bossel, que é essa saliênciazinha que avança além do alinhamento do espelho. Formas de escadas. Nós temos as escadas em I, que seguem um único alinhamento. Temos as escadas em L, que tem esse formato, que vai na direção e muda a direção a 90 graus. Temos a escada em U, que vai numa direção, tem um patamar e volta na mesma direção. Temos a escada em T, ela vai numa direção, tem um patamar e divide. Uma parte da escada vai para um lado, outra parte vai para o outro lado. Temos a escada helicoidal, que é essa aqui, tem um pilar central e os degraus avançam em volta desse pilar central. Temos a escada curva, como o nome já está dizendo, forma uma linha curva de um pavimento a outro. Forma dos degraus. Os degraus podem ser fechados, vazados, quando os espelhos eles são abertos, em balanço, quando estruturalmente está apoiado, engastado em um lado através de uma viga inclinada, tendo o outro lado livre. Então os degraus ficam como vigas ou lajes em balanço. Com apoio central, nesse caso nós temos uma viga central e os degraus apoiados sobre essa viga central. Materiais de fabricação. As escadas podem ser de concreto armado, de aço, de madeira, de vidro, de PRFV, que é o polímero reforçado com fibra de vidro. É muito usado na área industrial,
mas em breve teremos esse tipo de material aplicado em obras residenciais, pela versatilidade, pela durabilidade, pela leveza, entre outras vantagens. É leve, tem várias facilidades e várias vantagens que levam à utilização desse material. Cálculo das escadas. Existe a norma NBR 9050, que é a norma de acessibilidade, que diz que piso mais 2 vezes o espelho tem que estar compreendido entre 63 centímetros e 65 centímetros. Os pisos devem estar compreendidos entre 28 centímetros e 32 centímetros. E os espelhos devem estar compreendidos entre 16 centímetros e 18 centímetros. E temos também a fórmula de Blondel, que diz que 2 vezes o espelho mais o piso é aproximadamente 64 centímetros. Então aqui está um desenho mostrando o que é o piso, né, que é a parte horizontal do degrau, e o que é o espelho, a parte vertical do degrau. Vamos fazer um exercício para fixar a fórmula de dimensionamento de escadas. Um exemplo diz o seguinte: considerando um desnível de 3 metros, dimensiona a escada. A fórmula de Blondel é essa aí, 2E mais P igual a 64, ou seja, 2 espelhos mais um piso igual a 64 centímetros. Considerando P igual a 30 centímetros, que está compreendido no piso fixado entre 28 centímetros e 32 centímetros pelo NBR 9050, e substituindo esses 30 centímetros na fórmula de Blondel, fica 2E mais 30 igual a 64. Então, 2E igual a 34, então E igual a 17 centímetros. Dividindo os 3 metros, que é a altura, por 17 centímetros, dá 17,647 espelhos. Temos que arredondar, pois não podemos ter espelhos, número de espelhos decimais, tem que ser um número inteiro. Então, vamos considerar 17 espelhos. Então, no nosso exemplo, o número de espelhos será 17. Agora, dividindo 3 metros por 17 espelhos, dá 0,176 metros, que é igual a 17,6 centímetros. Número de pisos. O número de pisos é igual ao número de espelhos menos 1, porque o último espelho equivale ao piso do pavimento superior. Então, o número de pisos será 17 menos 1, dá 16 pisos. E qual é o comprimento da escada? Então, o comprimento da escada será, se ela for em linha reta, 16 pisos vezes os 30 centímetros, igual a 4,8 metros. Agora vamos ver o que fala o Código de Obras de Aracaju a respeito de escadas. A largura útil mínima das escadas será de 80 centímetros, salvo nas habitações múltiplas. O que é uma habitação múltipla? É quando mora mais de uma família na edificação. Tipo, uma família num pavimento térreo, uma família no pavimento superior. Ou 2 famílias em cada pavimento, né? Onde esse mínimo, né, no caso, em vez de 80 centímetros, será 1 metro, para prédios com até 2 pavimentos. O mínimo será de 1,10 para prédios até 4 pavimentos. E o mínimo será de 1,20 nos demais casos, ou seja, acima de 4 pavimentos. A largura referida no item anterior será útil, isto é, não incluída a espessura do corrimão, que será considerada como igual a 10 centímetros, para efeito de projeto. Então, se eu tenho um mínimo de 80 centímetros, então, útil, então eu vou ter que acrescentar mais 10 centímetros para o corrimão. Então, o meu piso terá uma largura de 90 centímetros. Todas as vezes que o número de degraus de uma escada exceda de 18, deverá existir um patamar intermediário de comprimento
no mínimo igual à largura da escada. Então, se eu tiver uma escada de 90 centímetros, o patamar será de 90 por 90, um comprimento de 90 para uma largura de 90 centímetros. Só terá escadas de madeira em casas residenciais até 2 pavimentos. Então, se eu tiver habitações com mais de 2 pavimentos, essas escadas não poderão ser de madeira. E o Código de Obras de Lagarto? O que é que fala? As escadas e patamares deverão atender às seguintes dimensões mínimas: 80 centímetros quando em escada de uso privativo, ou seja, uma escada de uma edificação particular, e 1,20 metros quando em escada de uso coletivo, ou seja, uma habitação que não seja de uma única família, né? Seja 2 ou 3 famílias, ou prédios públicos, prédios comerciais. Então a largura deve ser de no mínimo 1,20 metros. As escadas e rampas de acesso às edificações destinadas a locais de reunião deverão atender também às seguintes disposições: as escadas deverão ter largura mínima de 2 metros para lotação até 200 pessoas, sendo obrigatório o acréscimo de 1 metro para cada 100 pessoas ou fração excedentes. Então, se você tiver um local de aglomeração de pessoas, tipo teatro, cinema, e vai se colocar uma escada, ela terá 2 metros para lotação até 200 pessoas e 1 metro a mais para cada 100 pessoas ou fração excedentes para aquela localização, para aquele prédio. O que fala a BNT NBR 9050 de 2020, que é a norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, a respeito de escadas. Quando houver degraus ou escadas em rotas acessíveis, que é por onde vai passar pessoas com deficiências, estes devem estar associados a rampas ou equipamentos eletromecânicos de transporte vertical, tipo elevadores, mas deve-se dar preferência a rampas. Então, sempre que houver escada, deve ter uma rampa alternativa ou um elevador alternativo. Nas rotas acessíveis, não podem ser utilizados degraus e escadas fixas com espelhos vazados. Nós vimos lá os tipos de escadas, que elas são fechadas, os degraus podem ser fechados ou vazados. No caso, se essa habitação deva atender à norma de acessibilidade, não poderá ter escadas de espelhos vazados. Quando houver bossel, que é essa saliênciazinha que passa do alinhamento do espelho, ou espelho inclinado, a projeção da aresta pode avançar no máximo 1,5 cm sobre o piso abaixo. Então o bossel não deve ter mais que 1,5 cm. A largura mínima para escadas em rotas acessíveis é de 1,20 m e deve dispor de guia de balizamento. A guia de balizamento é essa saliência, essa elevaçãozinha além do nível do piso para evitar quedas. Em escadas com lances curvos ou mistos, é necessário que a distância de 50 centímetros da borda interna da escada, correspondente à linha imaginária sobre a qual sobe ou desce uma pessoa que segura o corrimão. Então, o que é que significa isso? Então, quando se projeta uma escada, tem uma linha imaginária que é por onde a pessoa vai trafegar na escada. Então, essa distância da linha imaginária até o corrimão não deve ser menor que 55 centímetros. As escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 metros de desnível, e sempre que houver mudança de direção.
Entre os lances da escada devem ser previstos patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. Os patamares situados em mudança de direção devem ter dimensões iguais à largura da escada. Então, o patamar, como foi visto em outra observação anterior, deve ter o comprimento igual à largura da escada. Nesse caso, para a norma de acessibilidade, 1,20 m. Quando houver porta nos patamares, sua área de varredura não pode interferir na dimensão mínima do patamar. Então, quando eu tenho um patamar mínimo de 1,20 m e eu tiver uma porta abrindo para o patamar, esse 1,20 m deve ser após a linha de passagem da porta, ou seja, a linha de alcance da porta, que chama-se área de varredura.